Bom dia, meus amores, minhas amoras. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, a gente veio estudando na última aula a questão de torque. Então vamos dar uma analisada aqui, apenas revisar o que era o torque. O torque é uma força que eu aplico fora do meu centro de massa, ou fora do centro pivotado dele, do centro preso. Então, de novo, o que é centro de massa? Centro de massa é um ponto no meu corpo aonde eu posso considerar que todas as forças, toda a massa estaria localizada naquele ponto. O que eu quero dizer? Se eu fosse tentar equilibrar esse corpo, aonde estaria o centro de massa dele? Ou seja, aonde eu colocaria meu equilíbrio? Então imagina que eu tenho uma régua. Qual é a posição da régua para eu colocar o meu dedo para ela se equilibrar totalmente? Esse ponto é o meu centro de massa. Ou seja, é um ponto onde eu posso considerar que toda a massa estaria concentrada. Tudo bem? Se eu aplico uma força fora do centro de massa, ou seja, fora, o que vai acontecer com esse objeto? Ele vai tender a rotacionar, a girar. Tudo bem? O que é um ponto pivotado? O ponto pivotado é um ponto preso. Então imagina que eu tenho aqui um ponto preso aqui, ele está engastado. Quando eu aplico uma força fora desse ponto pivotado, o que está acontecendo com ele? Ele está rotacionando. Para onde? Quando eu aplico uma força fora do centro pivotado dele, ele começa a girar. E o interessante é que essa força ela é 90 graus, né, da distância que eu estou aplicando. Ou seja, a força é sempre perpendicular à distância. Se eu aplico uma força assim, repara, a régua não vira, não gira. Eu tenho que aplicar uma força perpendicular à minha distância. Essa é a distância, essa é a distância, essa é a força. Quando eu aplico uma força perpendicular, aí é quando eu giro. Então, meu torque vai ser essa força aplicada vezes essa distância. Lembrando que a distância vai do ponto onde ele está preso até onde eu apliquei minha força. Caso ele não esteja preso, aí eu considero o centro de massa. Tudo bem? Então, eu cheguei a dar um exemplo do exercício para a gente resolver. Que é exatamente isso aqui. Imagina que queremos arrancar um prego com um martelo. Conforme mostra a figura, qual das forças indicadas, todas elas, têm a mesma intensidade e será mais eficiente? Então, a força que eu aplico para arrancar o martelo, para arrancar o prego, é sempre 90 graus da distância. Então, aqui está o prego. Essa é a distância. 90 graus dele vai ser exatamente quem? A minha letra C. Então, eu tenho minha distância, força. Eu vou aplicar a 90 graus. Repara aqui, 90 graus. Tudo bem? Então, aqui, só relembrando, força aplicada, o torque, é uma força aplicada perpendicular à distância, centro de massa ou ponto pivotado. Isso proporciona uma rotação no corpo. Ponto pivotado é o ponto de engaste. É o ponto fixo onde o objeto vai girar. Então, aqui, repara, a minha porta, ela está presa nesse ponto. Então, não adianta eu tentar girar, que ela sempre vai girar em volta desse ponto. Né? A porta ela vai abrir assim, ou no caso assim. Né? Pode ficar né? Então, assim, então, o que acontece? Como ele está preso nesse ponto, ele só se movimenta em torno desse ponto. Então, esse é o ponto pivotado. E aí o que acontece? O torque ele vai ser essa distância que eu vou aplicar vezes essa força que eu vou aplicar. Sempre lembrando que é 90 graus. Tudo bem? Então aqui a gente tem outro exemplo. Eu tenho uma distância e eu tenho uma força. Então repare que nesse objeto eu tenho ali, eu gero, faço exatamente um sentido. E ele vai fazer com que meu corpo ele gire nesse sentido. Eu não sei, porque minha câmera acho que ela está invertida. Né? Mas, de qualquer forma, ele vai girar sempre no mesmo sentido. Tudo bem? Então, o que eu tenho ali? Rapidinho. Um momento. Então, pronto. Girei aqui a câmera para poder facilitar a todos. Então, o meu desenho está exatamente aqui. Apliquei uma força para cá. Esse corpo ele vai girar nesse sentido. Então, repara que ele está girando nesse sentido de rotação. Como que eu vejo esse sentido de rotação? Eu utilizo o que a gente chama de regra da mão direita. Então, repara, o meu polegar ele vai indicar para onde esse corpo está girando
E aí, qual é a tendência? Ó, a minha força é para onde minha palma da minha mão está indicada e eu vou fechar na direção do meu sentido. Então, vamos ver se a gente consegue visualizar aqui. Ó. Então, olhando para o primeiro. Ó. O primeiro, eu tenho que a força ela vai ser aplicada para cima e a distância é a palma da minha mão. Quando eu fecho a palma da minha mão, ó, eu tenho que meu corpo está girando nesse sentido. Repara, minha figura está aqui, eu estou aplicando uma força para cima. Então, ele está girando nesse sentido, que é o sentido anti-horário. Tudo bem? Já no outro caso, eu tenho que esse objeto, a força aplicada para baixo. Então, ó, de novo, palma da mão indica a força, e aí minha mão ela vai indicar o comprimento. Lembra que essa parte aqui, ó, é onde ela vai estar fixa. Então, ó, parte de cima ela está fixa, girei para cima, ó, é para onde ela está girando o meu corpo. Ó. Agora o contrário. Está fixo, estou fechando a minha mão, ó, ele está girando nesse sentido. Então a gente simplifica esse sentido de rotação com essas duas figuras aqui, ó, que é uma bolinha e que é um xizinho. Ou seja, quando o torque sai do papel, pensa no seguinte, nesse sentido aqui, ó, o polegar está virado para mim, ó, tá para minha cara. Então é como se fosse uma flecha. Quando você lança uma flecha e você vê a cabeça da flecha, a parte da frente, significa que a flecha está vindo na sua direção. Tudo bem? Ó, o polegar está vindo na minha direção. Quando eu faço o processo contrário, ó, o polegar está saindo. Então você está vendo o quê? Você está vendo a bundinha da flecha. Que é exatamente aquelas peninhas que fazem o X. Então, quando eu tenho o X, significa que o torque está saindo do papel. Ou melhor, ele está entrando no papel. Ou seja, não está vindo para a minha cara. Né? Ele está indo para longe de mim. Então, vamos dar uma noção aqui para poder ficar mais fácil. Então a gente tem aqui ó, um exercício para a gente fazer. Ao se fechar uma porta, aplica-se uma força na maçaneta para que ela rotacione em torno do eixo fixo onde está as dobradiças. Com relação ao movimento dessa porta, analise as proporções. Quanto maior a distância perpendicular entre a maçaneta e as dobradiças, menor é o efeito do torque na dobradiça. Então, repara, quanto maior a distância, menor é o efeito do torque. Mentira! Trabalho, torque, é força vezes distância. Então, quanto maior a distância, maior o torque. A unidade de torque na função é Newton vezes metro, podendo ser medido em joules. O que acontece? Torque não é joule. Joule é energia. Tudo bem? Joule é energia. Também é Newton vezes metro. Mas conceito físico é diferente. Tá bom? O torque da força depende da distância perpendicular entre a maçaneta e a dobradiça. Verdade, para aplicar força tem que ser sempre 90 graus. Se eu aplicar na outra direção, ele não gira. Né? Tem que ser 90 para o dedo girar. Mesma direção, ele não gira. Qualquer que seja a direção da força, o seu torque será não nulo. Consequentemente, a porta sempre rotacionará. Mentira. Se eu pegar aqui minha porta está aqui, apliquei a força aqui, nesse sentido. Está girando meu dedo? Não, eu estou aplicando a força. 90 graus. Olha como meu dedo se mexe para baixo. Certo? Então, o único é a letra D. Tudo bem? Então, seguindo aqui a analogia, eu posso ter sistemas onde eu posso ter, por exemplo, uma gangorra. O que é uma gangorra? Eu vou ter uma criança de um lado e uma criança do outro. Ou seja, o torque gerado por uma criança de um lado é a mesma coisa que o torque gerado por uma criança do outro lado. Então vamos lá, vamos entender mais ou menos a lógica. Dois garotos estão em uma gangorra que se encontram numa praça. Um dos garotos massa 50 e está a 1,5 metros do centro do brinquedo. É o nosso centro de massa ali. Sabendo que a massa do segundo é 62,5, determine a distância entre ele e o centro da gangorra. Então o que acontece? Uma criança vai estar aqui empurrando a gangorra para cima, a outra vai estar aqui empurrando a gangorra para baixo, né? Ou para cima, depende de onde você estiver considerando. Então o torque gerado por uma mais o torque gerado por outra, ambos vão dar 0. Tudo bem? Então, tirando aqui a câmera, vou deslocar a câmera, mais fácil.
Imagina exatamente a figura que eu desenhei aqui, ó. A criança de vermelho, ela vai girar esse corpo para baixo. Então ela vai fazer isso aqui. Nisso que ela faz isso, ó, distância, força, eu estou considerando que esse sentido é positivo. Tudo bem? Joinha para mim, ó. Já no outro lado, a criança está empurrando para o outro lado. Então, eu vou considerar que o torque é negativo. O que eu quero dizer? O torque gerado por uma criança mais o torque gerado por outro vai dar zero, porque ela vai estar em equilíbrio. Uma criança aqui, outra aqui, ela vai estar equilibrada. Quem é o torque? Força vezes distância. Quem é a força? É a força-peso. Então, a força-peso, o torque da criança de 50 vai ser o peso dela, massa vezes a gravidade, vezes a distância. Mas, passo para o outro lado aqui, vai ficar positivo, né? Porque eu considerei que o torque é negativo. Então, eu vou ter aqui a massa 62,5, gravidade 10 e a força X que eu quero descobrir. Então, moral da história. Para eu ter uma gangorra com uma criança de 50 kg de um lado e outra de 62,5, a de 50 ela tem que estar a 1,5 m. Em compensação, a outra ela tem que estar a 1,20 m. Tudo bem? Então, aqui a gente tem a mesma relação do exercício, né? Ou seja, dois garotos brincam numa gangorra de 10 metros que possuem um eixo de rotação exatamente no centro de massa. Adotando a barra que compõe as gangorras sendo homogênea e sabendo que o garoto de 30 kg sentou na extremidade da direita, qual deve ser a distância do segundo garoto, sabendo que ele tem 40. Então o que acontece? O torque de um mais o torque de outro é igual a zero. Ou seja, em resumo, a gente vai usar isso aqui, ó. Peso vezes distância igual a peso vezes distância. Tudo bem? Só tentei mostrar de onde vinha a conta. Quem é o peso do garoto de 40? Massa vezes a gravidade. 400. A distância dele até o ponto que vai estar girando, né, o ponto voltado, vai ser x. Do garoto de 30, 30 vezes 10, né, vezes a gravidade. Esse 5 representa o quê? A barra. A barra tem 10, ele fala que coloca no centro. Então, 5 para um lado, 5 para o outro. Então, fazendo as contas aqui, a gente tem 3,75. Ou seja, em uma barra de 5, o garoto está a 3,75 de distância. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, aqui a gente tem 3 exercícios para casa e nós corrigimos na próxima aula. Certo? Então, bons estudos. Até mais. Falou!